Esse é o Ativismo e Arte, projeto multimídia da F. Cunha Produtora, em parceria com o Voz, portal de jornalismo experimental e independente. Eu sou a Flávia Cunha e aqui eu converso com artistas e produtores que, com suas ações e projetos, contribuem para mudar o mundo. Nesse segundo episódio, Atena Beauvoir Roveda, nascida em Porto Alegre, escritora, poeta, filósofa e professora. Ou como ela mesma gosta de se definir nas suas redes sociais, uma livre pensadora de educação, cultura e política. E por falar em política, a Atena tem uma ligação com a política partidária e ela vai mostrar aqui pra gente como isso tem tudo a ver com ativismo. Atena, seja bem-vinda. Eu começo te perguntando como é que a literatura surgiu na tua vida. Acho que foi quando eu tinha 12 anos de idade e eu descobri que eu não mais brincava com brinquedos. Eu joguei todos os brinquedos no chão da sala e disse, não quero mais brincar. E eu lembro que eu comecei a chorar muito, porque eu não tinha mais vontade de brincar. E aí, por um acaso, na minha casa tinha uma estante muito grande cheia de livros, e ali eu comecei a ter um contato maior com a literatura. E obviamente que desde lá eu não paro de ler. Atena, conta pra gente como é que foi a experiência de concorrer a vereadora em Porto Alegre e se isso impactou de alguma forma a relação com os teus leitores. Bem, eu acho que é uma influência muito do Sartre. Ele propõe que a arte para ele, em algum momento, todas as artes, mas a literatura, ela tem que ser engajada com alguma luta social, política, popular. Bom, se o Sartre, que é o Sartre, fala isso, alguma coisa importante tem, né? E aí eu faço até uma dialética interessante. Se a literatura ela trabalha mudar o mundo de dentro para fora, a política trabalha mudar o mundo de fora para dentro. Então, eu descobri que eu não posso só trabalhar com a literatura, porque a literatura alcança o interno da pessoa, a mente, o coração, os sonhos, os desejos. Na política, a gente dá meios, a gente articula meios materiais, físicos, estruturais ao nosso redor, para que a pessoa entenda que ela pode materializar aquilo que ela sente. Né? Não, de que adianta um sonhador sem um mundo ao seu redor, e de que adianta o mundo ao seu redor sem um sonhador, uma sonhadora? Ainda mais eu, que sou da área, eu gosto de dizer, sou da área transexual, porque é quase uma área, né? Sou uma mulher transexual, vivo na população LGBT, na comunidade LGBT, no ativismo LGBT, e às vezes as pessoas acham que, por ser LGBT, essa seja a minha única posição epistemológica, existencial, de produção de conhecimento, é isso. Não, o que obviamente me fortalece ser LGBT, ser uma mulher trans, ser uma mulher vivendo com HIV, é que eu tenho a coraça mais dura. Atena, eu queria que tu explicasse uma frase que tu escreveu em relação ao livro Contos Desantropológicos, escreveu no teu Instagram. Minha literatura é um ato de vingança, vingar a vida fazendo gerar vida. Explica pra gente o que significa essa frase. Geralmente, a ideia de vingança é uma ideia que, obviamente, se coloca num rancor, uma expressão de ódio, e inclusive de violência, né? Mas nem todo ato de vingança necessita ser um ato de violar novamente os direitos de qualquer pessoa. Então, obviamente, quando eu passo por essa experiência de ser uma mulher transexual, eu passo por um sistema cheio de pessoas que carregam ideias de que, enfim, eu não posso produzir coisas na minha vida, agir, estar em determinados locais. Imagina, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a minha existência se coloca como escritora, né? Num estado em que muitas são as contradições da literatura gaúcha, ao mesmo tempo que muitos são as conquistas e as vitórias. Então, quando eu percebi o meu primeiro livro, ele foi negado por uma editora que eu não vou dizer qual, mas foi negado, e aquilo me doeu muito, me constrangeu muito, porque ao mesmo tempo que você nega, você pode negar um espaço, mas pode propor outro, né? Quem sabe a gente te ajuda a articular algumas questões XYZ, ver um outro contato e tal, enfim. E no final das contas, eu disse não, então se publicar por publicar é só você imprimir o livro, é isso que eu vou fazer.
E aí eu fico pensando, e de novo, né, eu ser uma mulher trans me coloca numa condição de imensa fé. E essa fé, de novo, não é religiosa, porque as pessoas transexuais e travestis, Flávia, são as pessoas que mais têm fé, porque elas acreditam numa coisa que só elas veem, só elas sentem e ninguém mais confirma, ninguém mais concorda. Só elas acreditam naquela experiência. Então eu pensei, se eu que passei por tudo que eu passei, para minha existência se formar enquanto mulher transexual, enquanto mulher, enquanto uma identidade feminina, enquanto eu mesma, vou me baixar para uma situação de não poder publicar isso, isso é toda a minha vingança, no sentido de mostrar que, olha, isso que vocês me indicam, vocês também são, vocês estão também confusos, vocês também sabem que existe um espaço de autodesconhecimento na sociedade. Tanto é que eu digo que a minha literatura não é para pessoas transexuais e travestis. A minha literatura é para qualquer ser humano, para qualquer ser humana que esteja querendo entender mais do que aquilo que se definiu. E não é uma coisa assim, ai, antinatural, Não, não é uma coisa de modificar o gênero, o corpo, a roupa, a linguagem. É uma questão de você modificar a sua relação com a sua própria história. E então, e isso não tem, isso é um ato de vingança, porque você aflora mais vida, né? E óbvio, acabo sendo, acabo pensando que o caminho do bem, no sentido não muito século XXI, pós, pós-moderno bolsonarista que é, né? Porque hoje falar que se é ser do bem é muito explícito, mas é buscar um pouco mais de diplomacia. A minha literatura ela não vai responder violentamente qualquer tipo de vingança contra quem nos mata. Eu sei que tem livro novo chegando aí, né, Atena? Livro para ser lançado em setembro, agora de 2021. E em relação ao livro Semente Brasileira, tu escreveste nas tuas redes sociais que o objetivo é atingir aqueles que dão continuidade à história política de buscar dignidade. O que os leitores podem esperar dessa obra? Apresentar uma forma de entender a política que não nos distancie, de fato, de uma prática política. Eu penso que, ao mesmo tempo que os partidos políticos eles colocaram para si uma cunha de serem a política brasileira, acabaram também caindo num ralo de subjetividade extremamente estranha, né? E esse mal-estar é um dos grandes trabalhos que eu quero exatamente focar nessa obra, né? É mostrar que a política ela não se prende a essa estrutura partidária e que inclusive essa estrutura partidária tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco ela não mais existe. Porque a política ela não está sendo encontrada ali, ela está sendo encontrada em outras áreas, em outros campos, em outras estruturas. A nossa vontade, o nosso desejo, a nossa formação social, no sentido de que nós somos essa própria sociedade. Não existe uma entidade perambulando por aí chamada política brasileira, democracia brasileira ou qualquer outra coisa. E isso, Flávia, é um convite, antes de qualquer coisa, para coerência. A gente ser coerente com aquilo que a gente defende. Se a gente quer uma democracia justa, se a gente quer uma democracia plural, se a gente quer uma democracia lúcida, a gente tem que ser lúcidos, a gente tem que ser plural, a gente tem que ser de fato democrático no nosso dia a dia. Porque a gente não pode mais aceitar que a tradição da humanidade seja a contradição. Até a gente pode ser contraditório às vezes, mas que a nossa contradição não nos torne incoerentes. Que a nossa contradição, que é daqui a pouco a gente se perder no meio de tudo isso porque a gente é humano, não nos torne incoerente com aquilo que a gente sente. Se a gente está fazendo aquilo, se a gente está materializando no mundo aquilo que a gente sente, incoerente a gente não é. Mas tem um momento que a gente tem que perceber que a gente sozinho não faz o Brasil, não faz o Rio Grande do Sul, não faz nenhum livro. Muito obrigada, então. Essa foi a Atena Beauvoir Roveda, escritora, poeta, professora, filósofa, política.
Esse foi o Ativismo e Arte, projeto multimídia da F. Cunha Produtora em parceria com o Voz, portal de jornalismo experimental e independente. O projeto conta com vídeo no canal da F. Cunha Produtora no YouTube, podcast nas plataformas digitais e texto, podcast e vídeo disponível em voz.social, voz com S. Até o próximo Ativismo e Arte.